Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. E esse domingo que nunca chega, hein? Todo mundo aí ansioso para a estreia do Palmeiras no Mundial. Estou trazendo um corte com as últimas informações dessa preparação que está chegando na sua reta final para esse primeiro jogo do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí com as últimas notícias. Representando a nossa nação nessa Copa do Mundo de Clubes, vamos até Greensboro. Não sei se é assim que se fala, acho que sim. Quem vai corrigir o meu sotaque, o meu accent, é a Gabi Ribeiro, que tá lá na Carolina do Norte. Prazer estar contigo aqui, minha amiga, para falar do noticiário do Palmeiras, como tá se preparando o time do português Abel Ferreira, que vai estrear justamente contra uma equipe que ele conhece muito bem, né? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. É isso, Vini. Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado com a gente no Taon. Não tem nada pra corrigir não, viu? É Greensboro mesmo, aqui na Carolina do Norte, onde o Palmeiras tá treinando, tá se preparando. É a base do time, né? Uma cidade que fica ali no meio. Fica perto de Nova York, 1 hora de voo. E também é onde o Palmeiras vai fazer a estreia, também vai fazer o segundo jogo. E também 2 horas de voo de Miami. Então o Palmeiras escolheu aí ficar nesse meio de caminho. E a gente tá por aqui. Agora há pouco acabou o penúltimo treino do Palmeiras antes dessa estreia no domingo contra o Porto. Como você bem disse, Vini, um time que o técnico Abel Ferreira conhece muito bem e os jogadores até, inclusive, estão contando muito com isso, sabe? Dizem que o Abel tá muito empolgado com essa Copa do Mundo, que ele tá muito empolgado com a estreia do Palmeiras na competição e o fato de enfrentar o Porto, claro, por isso muitas estratégias, como a gente já tá acostumado a ver do técnico Abel Ferreira, né? Nesse treino de hoje por aqui, o Palmeiras fez um trabalho de ataque, um trabalho ofensivo. Cada dia ele tem, o técnico Abel Ferreira e a comissão técnica tem focado em um tipo específico de trabalho e hoje foi um trabalho ofensivo. E a gente sempre lembra, né? Embora o protocolo da FIFA seja de 15 minutos ali, que a gente pode pegar a imagem, que a imprensa pode participar do treinamento, tiveram vários treinos nessa semana em que o Abel Ferreira abriu o treino por mais de 40 minutos. E isso é algo que não ocorre em São Paulo, a primeira vez que ocorre com uma sequência tão grande de treinos assim que a gente pode acompanhar dessa comissão técnica. Então foi muito interessante poder acompanhar esse trabalho defensivo também, principalmente ontem do Palmeiras, que também treinou ontem à tarde. E aí esse treino de hoje de manhã foi só de 15 minutinhos, porque aí também tem que fazer um segredinho, né? Pensando que o ataque é uma das grandes armas desse Palmeiras para enfrentar o Porto no próximo domingo. E falando desse ataque, tem uma dúvida ali. A gente imagina que o Palmeiras pode estrear com um ataque que tenha Estevão, Vitor Roque e Maurício, mas o Paulinho ainda está correndo por fora também para possivelmente ser titular. Então essa decisão deve ser tomada aí até amanhã, no treino decisivo, no último treino, né? Que ainda vai ser aqui na Carolina do Norte. O Palmeiras amanhã viaja à tarde para Nova Jersey, onde vai fazer essa estreia no domingo. E amanhã, quase à noite, às 6 da tarde, vai fazer um reconhecimento de gramado. Os jogadores vão até o estádio e aí sim, uma entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Vai ter essa entrevista coletiva amanhã lá do Abel Ferreira. Hoje tem entrevista coletiva da presidente Leila Pereira à tarde por aqui. Mas falei dessa coletiva do Abel, só que essa não vai ser a primeira vez que ele vai falar na semana, não. Porque todo dia o Abel tem chegado ali antes do treino, conversado com o pessoal da imprensa, conversado com a gente e falado qual vai ser o trabalho do dia, quais são as estratégias ali para esse treinamento do dia. Então tem sido um clima muito amistoso por aqui, Vini. Valeu, Gabriela Ribeiro atualizando o noticiário do Palmeiras, que estreia no domingo, 7 horas, reforçando e passando a limpo aqui a agenda, porque a partir das 6 horas tem aquecimento Sport TV. Gabi, manda um beijo pra minha Gabi. Palmeiras, Roberta Barroso está lá, acompanhando os passos do Verdão, seguindo o Verdão e já está conosco para trazer as informações. Tudo bem, Roberta? Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia para vocês, amigos do 360, fã de esporte. Já estamos aqui na Universidade da Carolina do Norte, porque daqui a pouquinho tem treino do Palmeiras. A gente vai poder acompanhar 15 minutinhos, mas fica a expectativa se a gente vai ficar um pouquinho mais lá do lado de dentro. Isso porque o Abel vem quebrando o protocolo. Ontem os jornalistas puderam acompanhar 40 minutos da atividade e em 5 anos de Palmeiras isso nunca aconteceu. E aí os repórteres puderam ver de
de perto uma atividade de posse de bola, perdia a bola e os jogadores tinham que recuperá-la muito rápido, então foi um treino com bastante intensidade. E teve até um momento de tensão nessa atividade, porque o Mike acabou acertando ali o tornozelo do Paulinho. Ele gritou de dor, parou o treino por alguns instantes e fica aquela preocupação, até porque o Paulinho não chegou 100% por aqui, por conta daquela cirurgia na canela, mas ficou tudo bem. Depois Mike e Paulinho se falaram normalmente, mas claro, teve aquele clima de tensão. O Palmeiras hoje deve então ensaiar essa equipe que entra em campo domingo contra o Porto, grande expectativa por esse time. Lembrando que ontem o Palmeiras treinou com a equipe completa, mas os jogadores que estavam a serviço das seleções durante esse período de data FIFA fizeram ali um controle de carga. Então, hoje sim, o Abel com todo mundo e aí definindo esse time titular para a partida de domingo diante do Porto. O Porto que já está aqui nos Estados Unidos, em Nova Jersey, se preparando, chegou com bastante dificuldades, né? Porque nessa temporada foi uma temporada irregular no Campeonato Português, terminou na 3ª colocação, atrás, né, dos rivais Benfica e Sporting. Contra esses dois adversários, o Porto somou apenas 1 ponto, então fica aí a expectativa de como esse time chega para a disputa, mas lembrando, claro, que o Porto é uma equipe experiente e todo cuidado é pouco. Ontem o Piquerez conversou com a imprensa ali depois da atividade, falou sobre o desafio de enfrentar a equipe e que Abel vem estudando o Porto já há algum tempo. O Piquerez chega agora no 360. De competência, tudo estamos num nível muito alto, estamos no nível de competir contra eles. É tudo mental, né? Que a Abel sempre fala para nós. A gente tem que chegar bem, tem que chegar leve de cabeça, que é o mais importante, que depois o futebol aparece e competir para todo mundo de igual a igual. Sabemos que o Porto é um time que ataca muito bem. Eu acho que suas principais figuras estão no ataque, mas é um time complexo e a Abel já tem estudado ele faz tempo, ainda mais sendo de Portugal, daí de lá. Ele conhece muito bem o Porto e a gente já está preparando esse jogo faz tempo lá, desde o Brasil. Então esperemos que dê tudo certo e podamos sair vitoriosos. Como eu falei, jogamos as semifinais justamente contra o Al-Ahly. É um grande time, tem muitos jogadores de seleções. Então é um time muito forte e a gente competiu até o final contra o Chelsea, né? Que foi o melhor da Europa. Então isso que a gente fala, a gente tem a possibilidade de competir de igual a igual. Depois, logicamente, que futebol tem 3 resultados possíveis, mas vamos buscar a vitória contra todos. Tá aí então o Piquerez, hoje então o último treino pra valer, amanhã aquele tradicional rachão e a equipe já viaja para Nova Jersey para fazer o reconhecimento do gramado, tem entrevistas e domingo a estreia tão esperada no Mundial. Abel, eu volto com vocês. Roberta, antes da gente continuar aqui, você tá aí na universidade, parece um lugar muito bonito, né? Muito bonito, Abel. Realmente chama a atenção aqui a universidade. Os campos também foram todos preparados para receber o Palmeiras. Então, é tudo bem bonito. A gente fica observando. Aliás, Greensboro é uma cidade que é uma graça. É uma cidade bem fofa, a gente pode dizer assim. A universidade não é diferente. Tanto aqui a do Palmeiras, quanto ontem também lá em Colômbia, a universidade que o Fluminense está treinando. É realmente nesse padrão, Abel. Aí nesse caso, universidade nos Estados Unidos, o padrão é top. E o Palmeiras, padrão top também, professor, para estrear contra o Porto? Top para os nossos padrões sul-americanos, contra um europeu menos inacessível que outros. Menos inacessível? Menos inacessível. Ela mais acessível, mas é porque todo time europeu joga um outro nível de futebol, a gente tem visto aqui. Mas se for para escolher um europeu, o Porto parece menos inacessível. Um jogo-chave, né? Um jogo-chave para as pretensões no grupo. Você sabe que até o empate não é ruim, porque um empate entre os dois fazendo o serviço contra os outros 2 adversários, o problema é o Al-Ahly, né? O Al-Ahly é um adversário que também complica a vida, pode complicar. Depende de um empate contra o Porto, mais um empate contra o Al-Ahly, uma eventual vitória. O Al-Ahly estreia amanhã. Al-Ahly contra o Inter Miami. Contra o Inter Miami. O Palmeiras e Porto é domingo. Então, se empata 2, uma eventual vitória contra o Inter Miami, que aí sim é o mais acessível, talvez não seja suficiente, dependendo do que Al-Ahly e Porto fizerem. Então, o jogo-chave para as pretensões do Palmeiras. Ao contrário dos outros brasileiros, que... Bom, o Fluminense também pega o Borussia,
é um adversário direto. Mas o Flamengo, por exemplo, ainda não pega um adversário para a chave. Aí é de cara. A gente vai saber qual é a do Palmeiras já no domingo. Mari Pereira, eu vi você aí teclando, acho que você estava olhando os seus arquivos, os seus estudos para falar do Verdão e do Porto. Exatamente. Estava aqui dando uma olhada no Porto para recapitular um pouquinho a temporada, né? Porque a gente fala dos clubes europeus, que não só um nível muito alto, competitivo das suas ligas locais e nacionais, mas como Europa League, Conference League, Champions. E o Porto, de fato, não vai bem, né, na Europa League. Ele, nesse novo formato das competições, como Champions, numa fase de grupos entre quase todo mundo ali, ele não se classifica bem, depois não consegue um resultado importante para avançar para o mata-mata. Foi, de fato, uma temporada não necessariamente ruim, mas que ele ficou atrás dos seus principais rivais locais e também, pensando no nível europeu, não desempenhou um bom futebol. Então, assim, eu vejo o Palmeiras, eu já falei isso aqui algumas vezes, para mim o Palmeiras, ele chega, é o time brasileiro que chega no melhor momento. O Flamengo ainda, para mim, tem o melhor elenco, mas o trabalho do Flamengo e o trabalho do Palmeiras e o planejamento, pensando no Mundial, para mim é o que torna o time como o brasileiro melhor preparado para essa fase de grupos, né? Claro que depois o mata-mata se avança, dependendo do chaveamento, mas para mim o melhor preparado. Tinha a expectativa de um Paulinho numa melhor colocação fisicamente, isso ainda não aconteceu, mas ainda assim, pensando no trabalho do Abel e no coletivo, para mim o Palmeiras já contra o Porto tem uma possibilidade de fazer um jogo interessante. Pensa da mesma forma, amigo Eugênio? Eu estou muito curioso. Do Palmeiras? Estou curioso, acho que o Palmeiras sim tem condição de fazer um jogo que é um estilo de futebol diferente do Porto. O Palmeiras é muito intenso, muito vertical, com alguns jogadores, especialmente o Estevão, né, nessa reta final dele, com um potencial, né, de acelerar para cima do adversário, passar no drible. Um Porto que é um time de 3 zagueiros, em que os alas apoiam muito, especialmente pela direita, e que gosta mais de ter a bola, de trabalhar essa bola, de construir. É um jogo muito curioso para a gente ver qual vai ser esse nível do embate, mas eu acho que é um embate que o Palmeiras tem condições de superar, sim. Jogando no seu nível máximo, com a sua intensidade máxima, querendo o jogo, não é para ficar só esperando o adversário, propondo o jogo também, mostrando as suas armas. E eu acho que o Palmeiras tem condições de buscar a vitória. Mas estou curioso para ver como é que vai ser. Aliás, estou curioso em relação a todos os brasileiros, né, nesse Mundial. Como é que vai ser na prática. E acho que, para mim, é o jogo que vale o primeiro lugar. É jogo que dá jogo. dá jogo. Aliás, esse grupo não tem ninguém assim tão descartável. Assim, né? Você pega o Inter Miami, tem o Messi, só a expectativa em cima do Messi. Tem o Al-Ahly que enrosca nesse tipo de competição, é um time forte, de pegada. Não tem ninguém morto nesse grupo, não. Talvez o fiel da balança seja até o Al-Ahly, dependendo de como cada um enfrentar esse adversário. Você falou no Inter Miami do Messi, Eugênio falou que está curioso para ver os brasileiros, para ver como será o Palmeiras com o Porto. O clima no estúdio é o Ricardinho. Vinheta. Olha lá, show do Ricardinho. O show do Ricardinho, Dinho. Hoje tem eco agora? Um show de 6 jogos, é isso, Ricardinho? Não, mas é show do Mundial. Mundial. Tudo bem, Ricardinho? Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia, Mari, professor, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Vocês já viram o time da rodada do Bola de Prata, então não estou aqui para falar sobre o nosso querido prêmio ESPN Bola de Prata. Dessa vez, eu trouxe aqui um material para vocês para falar sobre Mundial de Clubes, mais especificamente sobre o grupo do Palmeiras, sobre os times que o Palmeiras vai enfrentar nesse Mundial. E aí está um estudo do Data ESPN, no nosso núcleo de análise de desempenho dos canais ESPN, sobre os times do grupo do Palmeiras. Aí está na ordem que o Palmeiras vai enfrentar jogo a jogo. Então o primeiro jogo vai ser contra o Porto, o segundo contra o Al-Ahly e o terceiro contra o Inter Miami.
O Palmeiras, olha a diferença de jogos do Palmeiras neste ano em relação aos outros times. O Al Ahly é o time que mais se aproxima em quantidade de jogos e tem 6 jogos a menos do que o Palmeiras. O Porto tem 12 jogos a menos do que o Palmeiras, só que em menos jogos o Porto perdeu mais partidas. Então o Palmeiras em 35 jogos, 23 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 72% de aproveitamento, e a formação mais usada pelo Abel Ferreira nessa temporada é o 4-2-3-1, que nos últimos jogos vem sendo modificada mais ou menos para um 3-4-2-1, tendo o Giai como um falso zagueiro, lateral direito jogando mais recuado na zaga. Então esse 4-2-3-1 ele não é fixo, né? Já o Porto, em 23 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, quase 51% de aproveitamento, joga mais com uma linha de 3 zagueiros. Eles podem jogar com linha de 4, mas a formação mais usada nessa temporada pelo Martin Anselmi, nesse ano, 2025, é 3-4-3. Então, uma linha de 3 na zaga, 4 meio-campistas e 3 atacantes na frente. Já o Al Ahly, em 29 jogos, 17 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 65% de aproveitamento. O 4-2-3-1 foi a formação mais usada pelos egípcios nesse ano, mas, como o Hoffmann já antecipou, o time mudou de técnico recentemente, né? E no jogo que fez, o amistoso que fez contra o Pachuca, ele jogou num 4-3-3. Então, o Al Ahly é uma dúvida, né? Porque esses 29 jogos oficiais que a gente tem aí na tela, não são com o técnico atual. Então, mais difícil da gente saber como o Al Ahly vai jogar, qual vai ser a opção do Al Ahly nessa partida. E o Inter Miami, em 24 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, com 61% de aproveitamento, e o time do Messi joga lá num 4-4-2. Abel. Vou trazer aqui agora algumas informações da equipe do Porto, né, que é o próximo adversário do Verdão na estreia do Mundial de Clubes. Nessa temporada que se encerrou no futebol europeu, no Campeonato Português a equipe do Porto terminou na 3ª colocação. Em 34 jogos foram 22 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 65 gols marcados e 30 sofridos, 71 pontos no campeonato. O líder, que foi o Sport, que foi o campeão, fez 82 pontos, 11 pontos atrás o Porto terminou, ou seja, até o final do campeonato não chegou nem perto de brigar pelo título português. Os últimos 5 jogos da equipe portuguesa pelo Campeonato Português foram até interessantes. Em 5 jogos, 4 vitórias e apenas 1 derrota para o Estrela Amadora jogando fora de casa. E encerrou o Campeonato Português vencendo também fora de casa o Casa Pia pelo placar de 1-0. Já na Liga Europa, como classifica do 1º ao 24º, a equipe do Porto terminou na 18ª colocação e classificou para a próxima fase. Porém, já foi derrotado logo na fase seguinte. Saiu eliminado para a equipe da Roma da Itália. Segundo a avaliação do SOFA, os 5 principais jogadores da equipe portuguesa no Campeonato Português foram esses, o Galeno e o Nico Gonzalez. Porém, o Galeno só jogou meia temporada, ou seja, não estará agora no Mundial. Ele foi transferido para o Al Ahly da Arábia Saudita. E já Nico Gonzalez foi transferido também no meio da temporada passada para o Manchester City, ou seja, o início do Campeonato Português do Porto deve ter sido bem interessante com esses 2 destaques. Porém, tirando esses 2 jogadores que saíram e também não vão estar no Mundial, destaque da equipe, Fábio Vieira, jogador que jogou na equipe do Arsenal, era banco de reservas lá e acabou vindo para a equipe do Porto e se destacou muito bem nessa temporada. Outro destaque da equipe portuguesa é o atacante Samuel. Nessa temporada ele jogou 41 jogos e marcou 25 gols. Excelentes números para o atacante. Na Liga Portuguesa foram 30 jogos e 19 gols marcados. Ou seja, é algo que Abel tem que ficar de olho. Ele é um centroavante muito forte. Ou seja, muito possível que Murilo seja o cara que fique ali na cola dele durante a partida. Enfim, essas são algumas informações aí da equipe do Porto. Palmeiras tem totais condições de sair vencedor logo na sua estreia do Mundial. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!